Bom dia, igreja, graça e paz. Louvado seja o Senhor, porque nós estamos aqui para ouvir da palavra dele, nós estamos nessa expectativa do que o Senhor pode fazer. A gente sempre pensa na questão de ensino, né? Beleza, vou ensinar X coisa para a igreja, vou falar disso sobre a missão, é legal, pessoal. E até... Eita, abriu uma coisa aí. Pronto. Até enquanto a gente está ouvindo, né? Nossa, quero lembrar disso, quero lembrar desse versículo, quero lembrar desse insight sobre a palavra, tal. Isso é de fato importante. É de fato importante, existe uma faceta muito importante de ensinamento, enquanto a gente prega. Mas mais do que isso, tem enquanto nós estamos falando, enquanto nós estamos aqui reunidos debaixo da cruz, debaixo da promessa do Senhor de estar conosco, há algo que acontece. Então, há uma transformação espiritual que acontece conforme um ser humano fala palavras de acordo com a palavra de Deus. Então, nós podemos ter uma expectativa de aprender, de crescer, de ter informações na mente. Nós podemos ter a expectativa do Espírito Santo aplicar essas palavras no nosso coração enquanto nós estamos ouvindo, enquanto nós estamos no culto, por conta da promessa dele de estar conosco. Então, podemos ter uma expectativa, Senhor, o Senhor vai agir conforme o teu querer, conforme a tua palavra em nosso coração, aqui, agora. Bom, como os irmãos sabem, nós estamos numa série de mensagens transbordando de Deus, e o objetivo é, pensando, orando acerca da nossa comunidade, acerca de nós que estamos aqui, acerca do momento que Deus tem para nós, nós queremos que possamos juntos, como comunidade, individualmente em nossas vidas, em nossas famílias, como cristãos, dar um passo mais profundo, um passo além, em participarmos intencionalmente no espalhar da glória de Deus, em nossas realidades diárias e também no mundo todo. Então, intencionalmente, nós darmos um passo a mais, aumentarmos um pouco o sarrafo para nós mesmos, de intencionalmente participar no que Deus faz no mundo, no espalhar a glória dele, no compartilhar a glória dele em nossas realidades diárias, em nosso dia a dia e também no mundo todo. Transbordar de Deus. Então eu quero, e vamos falar um pouco mais disso na semana que vem, conforme nós encerramos a série de mensagens, que nós possamos assumir um compromisso, seriamente pensando, levando a sério o que nós estamos pensando, mas que alguns de nós possamos falar diante de Deus, e está difícil, viu? Pelo amor de Deus. Aí. Possamos falar, Deus, farei tudo o que o Senhor me chamar para fazer, não importa o custo, para levar o Evangelho às pessoas que nunca o ouviram. Deus, Senhor do Universo, aquele que criou todas as coisas, diante de Ti, eu digo que eu farei tudo o que o Senhor me chamar para fazer, não importa o custo. Tudo que o Senhor me chamar para fazer, não importa o custo. Por que será, né? Espera aí, gente. Acho que era a posição que estava aqui, estava pegando numa tecla. Isso é um compromisso extremamente grandioso, isso é um compromisso amplo, isso é um compromisso que nos assusta. Nós vamos ver um caso bíblico disso, acerca de Jonas, de uma pessoa, de um profeta que não tinha esse compromisso. Mas vamos tentar e correr isso. Nós já falamos sobre a missão de Deus, nós já falamos sobre a missão, o comprometimento de Deus com Ele mesmo, de fazer a glória dele ser espalhada entre as nações. Já falamos sobre o comprometimento do cristão individual, de nós sermos transformados à luz da nossa união com Cristo, para poder levar a glória de Deus, mesmo diante das nossas fraquezas. E hoje nós falaremos sobre a igreja, a missão da igreja, a comunidade das pessoas que vivem a vida nova em Cristo. Eu estava lendo um livro, eu me senti um pouco representado, porque, às vezes, o tipo de pergunta, o tipo de insight é meio maluco do que eu penso. Eu estava lendo um livro e falei, nossa, eu me senti representado no que ele falou aqui. É um livro sobre o Espírito Santo, e no meio do livro o autor para e fala, nossa, o que será que pensam as lagartas? Imagina, você é uma lagarta, você passa a sua vida, desde pequenininha até um pouco maior, não muito grande, andando em 3 plantas diferentes. Você está lá, você está comendo suas folhas, você vivendo sua vida,
cai uma chuva, você acha que é um dilúvio, tal, e aí um dia você tira uma soneca. Essa soneca é longa, e quando você acorda, você está com asa. Caramba, o que aconteceu aqui? Como cristãos, e ele falava sobre isso, esse autor, nós devemos experimentar esse mesmo tipo de assombro, esse mesmo tipo de transformação. Agora eu posso voar. Imagina a lagarta, agora a borboleta falando. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nosso ser, nós devemos nos espantar com o fato de nos tornarmos novas criaturas, parte de algo diferente, parte de um mundo novo que já está entrando no hoje aqui, nas quais o Espírito de Deus reside. Assim como a lagarta descobre a sua nova capacidade de voar, nós precisamos nos empolgar com a capacidade que o Espírito nos concede de viver de uma forma diferente e fiel. Mas imagina o quão ridículo, quão limitador seria uma borboleta que ainda age, vive, pensa como uma lagarta. É mais legal ficar só nessa planta aqui do que sair voando. É mais confortável rastejar. Esse negócio todo de borboleta não é para mim. Essa situação está muito difícil. A minha situação está muito difícil para pensar nessas coisas agora. Talvez outro mês, outra semana. É assim conosco quando nós rejeitamos o chamado de Deus para uma vida nova. De quando nós somos chamados a já viver como cidadãos da Nova Jerusalém, no aqui e no hoje. O papel da pregação para o não cristão é mostrar um caminho, é mostrar que existe uma possibilidade para uma vida nova. O papel da pregação para quem já é cristão é mostrar como viver essa nova vida. É nos lembrarmos de que somos chamados a uma transformação. A igreja, como povo chamado por Jesus para uma vida no Espírito, vive para a renovação do mundo, em palavras, em ações e em vida. Nós vivemos para a renovação do mundo, nós vivemos para um mundo diferente, já estar invadindo esse mundo através do Espírito, em nossas palavras, em nossas ações, em nossa vida. Pensando nisso, o que nós já falamos até aqui? Na primeira mensagem nós falamos que a glória de Deus é o combustível para o nosso ânimo espiritual. Então, tratei do problema do desânimo espiritual como a glória de Deus, na missão dele de se comprometer com essa glória, para a proclamação dessa glória em todo mundo, é o nosso combustível. Semana passada nós falamos contra a fraqueza, o nosso não consigo, o nosso sentimento de insuficiência, como a nossa união com Cristo mostra a força de Deus, mesmo em meio à nossa fraqueza. O próprio Cristo demonstrou fraqueza na cruz, e isso nos confronta em relação ao nosso pecado, em relação à nossa insuficiência. Esse domingo, hoje, nós vamos falar que o chamado de Jesus nos mostra que a igreja não existe para si mesma. O chamado de Jesus nos mostra que a igreja não existe para si mesma. Contra o nosso vício em conforto, o chamado de Jesus nos leva para fora, nos tira de nós mesmos, nos tira de simplesmente nos preocuparmos com a nossa própria vida e caminhada com Jesus e problemas, mas para viver para o outro. Então eu peço que nós possamos abrir as nossas Bíblias e ficar em pé para a leitura da palavra em Mateus 28, a partir do 16. Então, o final do Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. As últimas palavras de Jesus, antes dele ascender aos céus. Mateus 28, do 16 ao 20. Pode acompanhar na sua Bíblia, mas também tem no slide. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Oremos. Cristo, o Senhor nos chama para uma vida fora de nós mesmos. O Senhor nos tira de uma vida focada em nosso umbigo, rastejando, simplesmente fechada naquilo que nos diz respeito. Então nos eleva, meu Deus, nos mostra um caminho melhor.
nos mostra um caminho a deixar de lado, meu Deus, as coisas desse mundo, as coisas que nos atrapalham a viver o nosso chamado. Fale a nós, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo, esteja conosco, direciona nosso coração, trata em nós, meu Deus, o que nós nem sabemos que precisa ser tratado, meu Deus, trata em nós, que possamos crescer em Ti, meu Deus, e conhecer do Teu nome, conhecer da Tua missão, conhecer do que o Senhor tem para a Tua igreja, porque assim nós podemos assumir nosso papel como cidadãos, meu Deus, como do Teu reino. Que nós possamos trazer e continuar o Teu reino, estender da Tua palavra, da Tua ação neste mundo, meu Deus. Em Cristo, amém. Podemos nos sentar. Então essa passagem, ela concentra o que Jesus espera do seu povo até Ele retornar. São as últimas palavras, é o último toque, é o último chamado de Cristo antes dele subir aos céus. Então é algo para nós pensarmos com toda a importância, com toda a atenção. É algo para nós termos próximo do nosso coração. É algo para nós termos diante dos nossos olhos o que Jesus tem para nós, o que Jesus espera de nós até que Ele retorne. O contexto aqui é depois da ressurreição. Jesus morreu, Jesus ficou 3 dias no túmulo, ressuscitou, os apóstolos viram, começaram a ver Ele, viram Ele e tal. Por 40 dias Jesus apareceu para eles, e nós temos um pouco do que aconteceu nesses 40 dias nos outros evangelhos. E aqui, no final desse período de 40 dias, Ele aparece para todos os discípulos e dá uma palavra antes dele ser elevado aos céus. Mesmo Ele tendo aparecido esses 40 dias, mesmo eles tendo visto as marcas em suas mãos, tendo visto o corpo dele morto e depois o corpo dele vivo, e coisas que Ele fazia e o que Ele causava no coração deles, ainda assim havia adoração. Pessoas que reconheceram o papel dele estavam ali, aproveitaram esses 40 dias, e havia também dúvida. É engraçado isso, né? Dúvida. Como dúvida? Meu, Jesus morreu, ressuscitou, fez milagres, você viu Ele ressuscitando gente, você viu Ele multiplicando pães e peixes, você viu o coxo andando, você viu o cego enxergando, e você ainda duvida dele? Isso zero me surpreende, olhando para o meu próprio coração, olhando para as pessoas ao meu redor, olhando para como o ser humano é, de ainda haver dúvida nos corações, porque a dúvida não diz respeito ao quanta credibilidade Jesus tem, mas tem respeito à nossa incapacidade de ouvir e de levar a sério o chamado dele. A nossa incapacidade de levar até o final as palavras de Jesus, as consequências do que ele fala. E qual que é a resposta para essa dúvida de Jesus? Vocês vão tudo para o inferno. Olha tudo de coisa que eu fiz, olha o que acontece. Não, a resposta diante da meia adoração, meia dúvida dos discípulos, ele fala: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, junta toda a autoridade do mundo, toda a autoridade possível de se ter nos céus e na terra. A autoridade do rei que foi coroado e derrotou a morte, o diabo e as trevas. O nosso rei, humano e divino, coroado vencedor das forças das trevas. Portanto, então, o que eu vou falar agora em decorrência dessa autoridade? Toda a autoridade me foi entregue por Deus. Eu derrotei tudo que tinha para ser derrotado. Eu triunfei sobre o que deveria ser triunfado. Portanto, com base nessa autoridade, vão e façam discípulos, e eu estarei convosco. Vocês que duvidam, vocês que precisam, vocês que se sentem insuficientes, pois é, na minha autoridade, não na sua, vocês vão ir, vão fazer discípulos, batizar, ensinar, e eu estarei com vocês. Essa passagem aqui não é sobre quem Jesus é. Nossa, olha a força dele, olha o poder dele, olha a autoridade dele. Porque isso já ficou claro pelo Evangelho. Esse é o final do Evangelho de Mateus. Quem está lendo aqui já leu o Evangelho todo. Então já fica claro quem Jesus é, como ele é divino, como ele é humano, a missão dele. Quando ele nasce de uma virgem, quando ele se coloca como filho de Davi, no ministério dele, nos milagres dele, nos ensinamentos dele, na morte dele, na ressurreição dele. Jesus já se mostrou como o rei do universo, Jesus já se mostrou como aquele escolhido por Deus, ungido por Deus, para trazer e começar o reino de Deus, derrotando as obras das trevas, derrotando o câncer do pecado, da morte, e trazendo uma vida nova. Então essa passagem aqui não é sobre quem Jesus é sobre quem os discípulos são.
essa fase da missão de Jesus, dele andando aqui, passando esses anos aqui, padecendo numa cruz, ressuscitando, foi concluída. Ele iria continuar, a missão de Cristo iria então continuar pelos discípulos, que recebem então uma comissão, uma convocação. É Jesus dizendo para os discípulos e para nós, devemos viver para segui-lo e fazer com que outros o sigam na força dele mesmo. Devemos viver para segui-lo e fazer com que outros o sigam na força, na autoridade e na dependência dele mesmo. O chamado de Jesus nos mostra que a igreja não existe para si mesma. Só que nós temos crises com esse chamado. Nós temos crises sobre a autoridade de Cristo, crises sobre a estratégia de fazer discípulos, crises sobre o escopo da nossa missão. Crises de autoridade, crises de estratégia, crises sobre o escopo. Nós somos ainda a borboleta que quer rastejar. A igreja constantemente esquece da sua missão de espalhar a palavra, de batizar e discipular no nome de Cristo, na autoridade de Cristo. Então nós vamos falar sobre esses 3 tipos de crise, começando com a crise de autoridade. Jesus, diante da adoração e da dúvida, estabelece a sua própria autoridade como a base da missão dos discípulos. Então, diante de meio adoração, meio dúvida, corações pela metade, corações dúbios, pessoas com dúvidas sobre o que está acontecendo, ele fala, a base para a missão de vocês, a base para a vida de vocês, a base para os passos que vocês tomarão nessa terra, para as lutas, dificuldades, doenças e tudo é a minha autoridade. E pelo Evangelho fica claro que ele tem autoridade sobre a natureza e sobre as nações, que ele pede para a tempestade, e ordena a tempestade para cessar, faz com que pães e peixes se multipliquem, se coloca como aquele que é o filho de Davi, que foi estabelecido como rei sobre todas as nações, acima do imperador César, acima de qualquer ditador, acima de qualquer força política. A autoridade dele sobre demônios e doenças, demônios que o odeiam, mas não conseguem olhar para ele. A autoridade sobre as doenças que ele cura, a autoridade sobre os pecados que ele perdoa, a autoridade sobre a morte, da qual ele ressuscita pessoas e ele mesmo vence a morte para viver para sempre. A autoridade sobre as nossas vidas enquanto cristãos, que fomos vencidos por ele, nos encontramos lutando com Deus e perdemos, e agora sabemos que a nossa vida não é mais de nós mesmos, mas também autoridade sobre todas as vidas, em que nós lemos uma passagem conhecida e amada por nós em Filipenses 2, que todo joelho se dobrará diante do nome do nosso Senhor Jesus. Alguns joelhos voluntariamente se dobrarão perante ele, já agora, já aqui, já nesse tempo, em adoração, em deleite, e outros serão dobrados contra a sua vontade em juízo. O que mais fazer, então, diante dessa autoridade, diante desse Jesus, diante desse poder, se não obedecê-lo, se não segui-lo, se não entender que o custo-benefício de seguir Jesus é algo eterno, é algo que nós não podemos vencê-lo, e ele mesmo se coloca como muito mais desejável do que qualquer outra coisa que podemos ter ou imaginar. Então, obedecê-lo, mas obedecê-lo alegremente. Porque ele é digno da nossa obediência, porque ele é digno de ter mais discípulos, de ter mais pessoas conhecendo o seu nome, conhecendo a sua glória. Ele é digno de ter o nome, valor, dignidade, missão, vida dele espalhados, proclamados pelo mundo. Então tem uma ordem clara. Portanto, então toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos. No final a gente vai falar sobre o escopo disso, né? Todas as nações e tal. Mas independente disso, o ide, fazer discípulos, é algo que nos volta para fora, para o outro, para o descrente, para aquele que não é discípulo, para o mundo mau. Os apóstolos, ouvindo isso, não iam pensar, beleza, então vamos ficar aqui em Jerusalém, ele falou que vai descer o Espírito Santo, então vamos ficar aqui fazendo conferências teológicas e pequenos grupos para falarmos sobre as nossas necessidades. Vamos então ficar aqui há uns 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, lidando, né? Nossa, fiquei 3 anos seguindo Jesus, então vou precisar pegar, sentar, entender tudo o que aconteceu, mastigar, ficar aqui entre nós, estamos em 120 discípulos, nós podemos estar juntos aqui. Não, eles teriam que se voltar para fora.
Tem uma pessoa que teve um chamado bem parecido, né? Algumas pessoas na Bíblia, mas tem um que eu vou dar um pouquinho mais de atenção hoje. Jonas, capítulo 1, do 1 ao 3, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Outra oportunidade a gente fala com mais detalhes sobre Jonas, mas é interessante que não é só no livro de Jonas que ele aparece no segundo livro dos Reis. E ali coloca ele como um profeta do bem, entre aspas, que profetizava o bem de Israel em meio ao caos. Israel estava no meio de um caos político, divisão, e reis desobedecendo, e ele falava: não, tudo isso vai melhorar, tudo isso vai mudar. Então ele era, diferente de outros profetas que pregavam contra os reis, ele era um herói, porque ele falava uma mensagem boa para aqueles do povo de Deus. Nossa, verdade, a gente sofreu tanto, padeceu tanto, está tudo tão zoado, que bom que Jonas vem e dá um consolo diante das nossas dúvidas, diante do que nós estamos acontecendo. Nós somos o povo de Deus, vamos nos juntar aqui e vai passar tudo bem. E não é ruim, eu estou falando num termo um pouquinho jocoso, mas não é ruim, porque a mensagem que ele pregava, que a gente vê em 2 Reis, de fato vinha de Deus. Mas era algo para os de dentro. Era algo um pouco mais positivo. Era algo que ele era um herói da nação, porque ele falava a favor das coisas, as coisas boas. Então, a gente começa a ler, tento me imaginar uma pessoa, um hebreu, lendo isso pela primeira vez, né? Naquele contexto. A palavra do Senhor veio a Jonas. Ó, vamos prestar atenção que vem coisa boa aí. Vai vir algo legal, vai vir algo bom para a gente. Vamos ter uma expectativa do que Deus vai falar para Jonas. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive. Nínive, capital da Síria. Não temos tempo para falar dos detalhes, mas só para trazer o peso do que significa isso, falar para um hebreu naquele contexto, um judeu falar para as pessoas do Império da Síria, não seria muito exagero falar que é como se fosse para um judeu, no século XX, pregar para nazista. Não seria muito diferente de falar para um africano dos Estados Unidos, lá do século XVIII, pregar para senhores de escravos. Falar para um ucraniano que teve a sua cidade destruída, pregar para soldados russos. Então Deus os chamou, Deus os falou para levantar algo glorioso, um chamado poderoso vindo do Senhor do Universo. Vá e pregue a cidade de Nínive. Isso é demais. Isso é além do que eu consigo, Jonas pensou. Ele obedeceu a Deus no que conveio a ele, no que era legal, no que aquecia o coração. Agora isso já forçou muito. Misericórdia para o meu povo que está aqui no templo. Misericórdia para esses que conhecem a lei. Misericórdia para esses que fazem parte do meu grupo. Para os de fora, juízo. E ele tentou aqui, sinto muita ironia em quem escreveu o livro de Jonas. Jonas se levantou, né? Deus falou para ele: levante-se, vá, pregue. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível, né? Jonas queria a salvação para si e para o seu povo. Só que no momento que Deus mostra para ele que tem algo maior, que Deus é um pouco fora da caixinha que ele tinha colocado, algo além dos hebreus simplesmente serem salvos, quando Deus mostra isso para ele, ele literalmente pula do barco. Nós pensamos o contrário, né, sobre o chamado de Deus. Deus aqui chamou ele para um chamado perigoso. Nós pensamos que Deus vai nos levar. Não, o que Deus está me chamando é um lugar bom. Se for difícil, se for para eu quebrar a cara, se for uma situação desconfortável para mim, não é de Deus. Não vai ser. Será, né? Mateus 10,16 fala assim: eis que eu os envio, Jesus falando, eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Uma ovelha no meio de lobo não está segura, não está confortável. Ser chamado
para fora de nós mesmos, não é nenhum aspecto secreto dos ensinamentos de Jesus. Não é nada escondido. Nossa, Jesus estava nas letrinhas miúdas lá do contrato da Claro, o contrato da Vivo que se assina e está lá nas letrinhas miúdas. Não, era algo explícito do ministério de Jesus. A gente leu aqui a última passagem de Mateus, quando Jesus vai embora. Quando Jesus começa, a primeira mensagem que Jesus fala para os seus discípulos é, Mateus 4,19, e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. A primeira, sigam-me, venham comigo que vocês vão pescar homens. A última, vão, discipulem, batizem, ensinem e eu estarei com vocês. Pense do ponto de vista dos discípulos. Você está lá, você levanta um dia, acorda cedo, toma um café da manhã meio corrido, dá um beijo na sua esposa, vai para o seu barquinho pescar, e aí chega o Messias e chama para você, abandona tudo e me segue. Eles vão para onde? Eles vão com que dinheiro? E os meus status? Estava dando certo agora o meu negócio de pesca, estava bom, meu pai estava contente com as coisas. E os meus sonhos? Pelo menos por um tempo, eles se afastaram de suas casas e de suas profissões, eles saíram de suas vidas em prol de outros. E a única coisa que eles tinham certeza era a presença de Jesus com eles. Por que é tão fácil para nós ignorarmos, não seguirmos Jesus de forma séria? Na luta contra o pecado, no uso do dinheiro, na ética de trabalho, e especialmente se voltar para o outro. Por que será que é tão difícil? Nós criamos um ambiente em que é fácil ser um ouvinte da palavra, ser um ouvinte de Cristo, mas não um discípulo, não um seguidor. É fácil e a cultura gera, a nossa cultura brasileira, a nossa cultura de Sorocaba, do interior de São Paulo, gera um ambiente que é fácil a gente ser um ouvinte da palavra, mas não ser um seguidor, não ser alguém que realmente vive como se a autoridade de Cristo em toda a terra e todo o céu fosse real. O que Jonas não entendeu, o que os apóstolos demoraram para entender, e o que nós demoramos para entender, é que o propósito da sua salvação não é te salvar dos seus pecados, mas sim que a glória de Deus em Cristo seja proclamada em todas as nações através da sua vida. O propósito da sua salvação não é te salvar dos seus pecados, para que você vá para o céu. É te tirar de si mesmo e fazer com que, através da sua vida, Cristo seja pregado, discípulos sejam feitos. Se a base da missão é a autoridade de Cristo, não a nossa capacidade, então, tamanho de igreja, dinheiro, status, estudo, não importam tanto. Se a base da missão é a autoridade de Cristo, a minha capacidade, ou o que eu sinto que eu consigo fazer, não importa tanto. Então, se tudo isso é verdadeiro, tem algumas frases proibidas. Tem algumas frases proibidas para os membros da PIB Rio de Deus, para os cristãos que se comprometem com Cristo. Não posso evangelizar. Não posso impactar as nações. Não posso discipular. Não existe isso, se a autoridade de Cristo é real. É comum para nós falarmos do custo do discipulado, né? Carregue a sua cruz, leve a sua cruz, é custoso. E realmente o caminho é estreito. Seguir Jesus é tomar a nossa cruz, é morrer para nós mesmos. Mas há um custo em não discipular. Sabe, a gente pode deixar a missão de lado e continuar crente, continuar numa igreja. A gente pode deixar a missão de lado e até crescer enquanto igreja. Comprar um terreno, pensar em uma presença na mídia social maior, pensar no que a gente pode fazer para atrair mais pessoas e ter resultados. Só que nós perderíamos tanto. Nós perderíamos a oportunidade de participar da paz, da misericórdia, da graça, da alegria que Deus quer demonstrar em nós, através de nós, para outros, em Sorocaba, no Brasil e no mundo. É perder a oportunidade da própria presença de Cristo, que é prometida para aqueles que cumprem a missão. Estarei com vocês até o final dos dias. E eu digo para você em amor, meu irmão, se você é apenas um ouvinte da palavra, se você é fechado em si mesmo, você não é cristão em termos bíblicos. Se você só ouve da palavra, não espalha essa palavra, você não é um cristão em termos bíblicos.
O cristão é um discípulo, é um seguidor, é alguém que se dobra perante a autoridade de Cristo, que nos manda sair, ir, discipular, batizar, viver brilhando para o mundo a luz que vem do Evangelho, a glória de Deus na face de Cristo. E o nosso maior obstáculo para atendermos esse chamado é crer de verdade. Cristo verdadeiramente padeceu numa cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus por conta dos nossos pecados, para nos dar vida nova. E ganhamos essa vida nova. Ele mandou do seu Espírito para nos revestir de poder, para irmos, para refletirmos esse mundo novo, sendo nós novas criaturas, não mais sendo lagartas. Assim nós podemos agir, espalhando essa palavra para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele tem autoridade para isso. O chamado de Jesus nos mostra que a igreja não existe para si mesma. Eu ouvi uma frase, vou pular, desculpa, falei, depois eu mando. Para fazer isso, a gente tem que passar por cima de algumas coisas. Primeiro, passar por cima do ódio. O que quer dizer isso? Eu posso proclamar para as pessoas que nos fizeram mal, porque eu sei que nada que façam contra nós, nada que podem fazer contra mim, é pior do que eu fiz contra o meu Deus. Eu posso proclamar para as pessoas que eu não gosto a palavra do Senhor, porque eu sei que nada que façam contra mim é pior do que o que eu fiz contra o meu Deus. Eu posso passar por cima da vergonha de me acharem um fanático, de perder oportunidades, porque eu sei que o meu valor vem do Senhor. Eu posso passar por cima da descrença, porque de fato creio na autoridade e poder de Deus, que cumpre o que Ele diz, quando Ele fala que o Evangelho seria pregado para todos os povos. Mateus 28 nos dá uma estratégia clara. Portanto, ide e fazei discípulos. Vão, façam discípulos, batizem, ensinem. Uma coisa nos impede: conforto. O que aconteceu com Jonas? Vou resumir. Jonas, no final do livro de Jonas, ele vai, tem toda a questão do peixe, tal, cai, naufraga, o peixe salva ele, o peixe gospe ele ali em Nínive, ele ora a Deus em agradecimento, aquele Jonas 2 tão bonito, falando sobre a salvação de Deus, a salvação pertence ao Senhor, e ele vai e prega para Nínive. E Nínive se arrepende. A última coisa que Jonas esperava era isso. E ele fala: ai Deus, por isso que eu não queria vir, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Ele sai da cidade, senta, deita assim, talvez olhando, falando: quem sabe, Deus, o Senhor manda um trovãozinho para botar fogo nessa cidade? Manda alguma coisa, Deus. Manda um dilúviozinho assim só, manda alguma coisa. Ele olhando, aí Deus faz crescer uma planta sobre ele, faz uma sombra, ele descansa. E aí Deus manda um verme que faz com que a planta morra. E ele quer morrer. Ele literalmente pede a morte para Deus, porque a planta que estava fazendo sombra para ele morre. E aí Deus fala: você acha justo isso? Você ficar assim por causa da planta? Jonas fala: sim. Então, se é justo para você se sentir assim pela planta que você não fez, quanto mais eu não posso ter misericórdia desse povo que eu que fiz. Em resumo, ele fala isso. Então, o que acontece? O conforto de Jonas faz com que ele se importasse mais com o conforto dele, com o bem-estar dele, do que com Cristo, do que Deus agindo, convertendo milhares de pessoas. Isso é cômico, isso é engraçado. Mas é a mesma coisa com a gente, quando a nossa cama ou o nosso Instagram nos tira tempo de oração. É assim quando uma série é mais importante do que a evangelização. É assim como quando eu trabalho e me esforço tanto, espremo tudo e gasto tanto tempo para ter um pouquinho mais de dinheiro no final do mês, e acho isso mais importante do que caminhar junto de um irmão que quer aprender, que quer ler a Bíblia. Nós não temos noção do tamanho do nosso chamado. Veja bem, a palavra tornou-se carne em Jesus Cristo, mas quando Ele subiu aos céus, pelo Espírito Santo, a palavra continua a se fazer carne no corpo de Cristo que ficou aqui na terra, em nós. Nosso chamado é continuar fazendo a palavra de Deus tornar-se carne. E Ele nos chama para uma estratégia, Ele nos chama para uma coisa: fazer discípulos.
fazer com que pessoas sigam Jesus enquanto nós seguimos Jesus. Seguir Jesus e fazer com que pessoas nos sigam porque nós estamos seguindo Jesus. Será que a gente consegue minimamente falar? Olha só o que Paulo fala, olha a audácia. Sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Será que nós somos capazes de falar para Sorocaba? Sigam a PIB Rio de Deus e vocês seguirão Jesus. Difícil. Mas isso custa. Porque é mais cômodo deixar simplesmente para a classe de novos membros que o Chay e o Jonas vão dar. É mais cômodo deixar, não, vamos deixar para o PG, para um pequeno grupo. Né? Nossa, eu falo para o pastor Rafael para voltar pequeno grupo, porque eu preciso fazer com que essa pessoa seja discipulada e não tem pequeno grupo. Deixa para o estudo de quarta. Para que eu vou estudar, tentar entender o que a Bíblia fala sobre questões LGBT? Né? O Rafa já vai falar mesmo. Tudo isso é importante, pelo amor de Deus. Mas não é essa a estratégia de Jesus. A estratégia de Jesus é andar com pessoas. E andando com pessoas, mostrando como se ora, como se lê a Bíblia, como se enfrenta o sofrimento, como lida com problemas, como crê em meio ao mundo mal, como evangelizar. Lembra que eu dei lição de casa semana passada? Qual que era a lição de casa? Lucas, fala aí, Lucas. Qual que era? Isso. E aí, beleza, vamos fingir que a gente fez isso. Se não fizeram, façam. Vamos orar, vamos evangelizar. E aí a pessoa se converte para Cristo, dá tudo certo. Qual que é o plano agora? Nossa, eu nunca cheguei nessa parte. É só chamar ela para vir na igreja? Mas se for uma pessoa que não faz sentido... Eu lembro quando eu comecei a ir numa igreja, com 15 anos, não fazia sentido ficar de pé durante o louvor. Era algo absurdo. Como assim eu vou ficar de pé, vendo... Não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo. O que você vai fazer para preparar essa pessoa para crer, para se batizar, para aprender de Cristo e fazer outros discípulos de Jesus? Qual que é o seu plano? Porque se nós não temos um plano, ou eu não acho que ninguém vai se converter, ou eu não estou evangelizando. Ou eu acho que a igreja vai lidar com isso. Imagine só para exemplificar como é importante nós individualmente fazermos discípulos. São números absurdos, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Vamos imaginar que Jesus manda um avivamento e agora a gente começa a converter, pessoas começam a se entregar para Cristo, uma pessoa por dia aqui nessa igreja. 7 pessoas por semana, cada culto 7 pessoas. Não, quero me batizar, quero me batizar, quero me batizar, quero me batizar. Legal, né? Isso é legal, imagina, todo culto, toda semana 7 pessoas. Vamos fingir que isso continua por 30 anos. 30 vezes 365, 366, dá mais ou menos 11 mil. 11 mil pessoas. Legal, né? Glória a Deus. Agora vamos fingir diferente. Ao invés disso, nós, individualmente, vamos gastar um ano para ganhar uma pessoa para Cristo, mas essa uma pessoa nós prepararmos para que ela também possa ganhar outras pessoas para Cristo e discipular. Então eu não vou converter uma pessoa, ela vai sentar na igreja de boa, ela é crente. Não, eu vou andar com ela e fazer com que ela aprenda a caminhar com Cristo, a falar da palavra de Deus, a discipular outras pessoas. E aí essa uma pessoa faz isso com outra pessoa, vira 2 em um ano. Aí mais um ano, vira 4, porque cada uma delas fez isso de novo, virou 4. Aí essas 4 fazem isso de novo, vira 8. E isso continua por 30 anos. É 2 elevado a 30. É mais de 1 bilhão de pessoas. Então, a estratégia de Jesus é com que a gente não terceirize o fazer discípulos. É nós fazermos discípulos. Então, o que a gente tem que fazer? Aprender para ensinar. Ouvir, não pensando simplesmente na minha necessidade. Ah, não, isso eu já sei, Mateus 28 já sei, isso eu, não, beleza, Jesus. Não, é eu aprender para eu passar para outros. Muda muito a postura nossa para isso. Procurar pessoas para aprender e para ensinar. Nossa, eu queria saber orar, não sei orar, tenho dificuldade com isso. Quem que você vê que sabe orar? Gruda nessa pessoa e fala, me ensina a orar. O que você vê que você pode entregar para outra pessoa? Aproxime e fala com ela. Confiar que não é necessário, é bom, mas não é necessário fazer um seminário, saber pregar, ter 3 horas no dia para você conseguir orar, falar e fazer tudo. Não é necessário. É bom essas coisas, mas não é necessário para se fazer discípulos.
Nossa, Du, mas o que eu faço então? Vou ler a Bíblia com uma pessoa, eu vou ter que ouvir o Augusto Nicodemos pregando, vou ter que ler 3 livros, tal, tudo para fazer. Lê a passagem, pega uma folha de papel, coloca um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, uma cruz e uma seta. Um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, uma cruz e uma seta. Lê com a pessoa, ora para Deus e fala, e aí, o que você achou? Você tem alguma dúvida? Interrogação. Ah, não sei o que significa propiciação. Não sei também, vou procurar. Ah, mas por que Jesus falou isso? Ah, isso eu sei, é por causa disso, disso, disso. O que chamou a atenção para você? Nossa, um peixe engoliu ele, mas é peixe, a baleia, o quê? Ah, nossa, chamou a atenção ele fazer isso? Ah, legal, nossa, não, vamos ver isso, vamos orar sobre isso. Cruz, cadê Jesus aqui? Cadê a graça de Deus aqui? Onde está a misericórdia de Jesus sobre os pecados aqui? E uma seta, ação, o que isso muda na minha vida? O que isso me transforma? O que isso me leva a fazer de missão? Ora, fechou, meia horinha, você fez o estudo bíblico com a pessoa. Então nós temos também uma crise de escopo. Jonas estava focado na salvação para quem era como ele, para quem nasceu onde ele nasceu, para quem tinha as mesmas tradições que ele, para o seu próprio povo. E Jesus nos mostra que a realidade para a qual nós somos chamados é muito diferente. Ide e fazer discípulos por todos os povos, por todas as nações, por todas as etnias. A palavra aqui não é, beleza, um discípulo na Arábia Saudita, um discípulo no Brasil, não, é um discípulo em cada povo, um centro étnico-social. Não dá tempo de a gente falar isso, em outra oportunidade a gente fala mais. Mas nós não estamos falando, Jesus não está falando aqui, olha, façam muitos, vários discípulos, milhões de discípulos, onde vocês estão. E aí, quando no Brasil, quando em Sorocaba, quando em São Paulo, não tiver um órfão, não tiver mais um pobre, não tiver mais um alcoólatra que não tenha mudado seus caminhos, que não tenha se convertido, aí, quando tiver tudo resolvido, aí vocês dão mais um passo. Não, isso é muleta. Isso é uma muleta que a gente usa. Quem se preocupa com a salvação dos perdidos, dos miseráveis do mundo, quem se preocupa com os órfãos, com os viciados, com as prostitutas, com os escravos do mundo, sabe que é justamente para onde ninguém está olhando que tem maior necessidade. 3,5 bilhões de pessoas não possuem oportunidade de conhecer o nome que opera a salvação. E a nossa preocupação segue sendo o nosso umbigo. E não é um exagero aqui quando eu falo, orçamentos de missões nas igrejas já são baixos, se comparado com com a renda evangélica de gastos de prédios, em eventos, em estrutura, os orçamentos de missões já são baixos. Disso, uma estimativa, porque é muito difícil chegar a um número exato, mas uma estimativa é que do orçamento de missões, que já é baixo, menos de 1% vai para povos não alcançados, justamente porque é difícil. Então, se eu pegar a Amélia aqui, minha filhinha que estava andando aqui de 1 ano e 5 meses, e falar para ela, olha, está aqui 2 potes com bolas. Você vai colocar essas bolas nesses 2 potes, tenta fazer mais ou menos parecido. Ela vai fazer aleatoriamente, né? Ela ia fazer melhor do que nós, que damos 1%, menos de 1% para povos não alcançados. Isso é verdade na minha vida, por isso que eu falo com dor. O chamado de Jesus nos mostra que a igreja não existe para si mesma. E se isso é verdade, se é verdade que o sacrifício, o desconforto no chamado é verdade, isso aqui também é verdade. Uma promessa de Jesus em Mateus 24,14. E será, não é talvez, será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Isso não será feito por outros. Não serão anjos. Não adianta olhar para o lado, os presbiterianos, a IPB é rica, tal, eles que mandem. Que batistas da convenção mandem. Os assembleianos vão. Quem está no seminário vai. Só é discípulo quem faz discípulo. Só é cristão quem se preocupa com a volta de Cristo. Só se preocupa com a volta de Cristo aquele que quer ver o mundo, os povos mais difíceis, sendo alcançados pela pregação do Evangelho, com igrejas fortes, que pregam, que evangelizam, que fazem ajuda social em cada povo. Entre os imigrantes, entre surdos, entre indígenas, em tribos africanas e nas cidades ricas dos Emirados Árabes, entre os jovens japoneses com ideações suicidas e na China rural, na maior favela do mundo, Orange Town, no Paquistão, com 1,5, 2 milhões de pessoas, e até nas castas intocáveis da Índia, no palácio do ditador da Coreia do Norte e nos ribeirinhos do Amazonas. Ali Jesus tem um povo, ali tem gente que Jesus quer para si, ao redor do trono dele, no último dia, o adorando para sempre. E eu vou insistir nisso.
Aqui nós temos 2 mapas que eu já comentei, que não dizem totalmente a realidade, mas ajudam a gente a entender. Os lugares verdes é onde tem cristãos suficientes para crescerem, para ouvirem do Evangelho, para as pessoas que não são cristãs acabarem ouvindo do Evangelho em algum momento da vida. Onde está amarelo é mais difícil, tem menos. Onde está vermelho, não tem oportunidade. Se tudo continuar como está, as pessoas que estão aqui nos países vermelhos, aqui dá para ver um pouquinho melhor nos povos, os povos não alcançados, são povos que se tudo continuar como está, a pessoa vai nascer, crescer, morrer, sem ouvir o nome de Cristo, sem ter uma oportunidade de rejeitar o Evangelho. Então, mais ou menos nesses grupos, 47 milhões de bebês vão nascer esse ano. No outro ano, mais 47 milhões. No outro ano também. Enquanto isso, nós continuamos aqui, sem participar do chamado. Jesus disse que estaria conosco até o final dos tempos. Se o desafio parece impossível, é porque nós não dependemos da presença de Cristo. O propósito, repetindo, o propósito da sua salvação não é te salvar dos seus pecados para você ir para o céu, mas sim para que a glória de Deus seja proclamada em todas as nações. Semana que vem a gente vai falar de formas mais práticas sobre isso, mas hoje eu só quero destacar uma mudança de postura, minha, sua, da nossa igreja. Primeiro, entender que nós somos chamados sim a participar do que Deus faz no mundo como um todo. Nós somos chamados sim a participar do que Deus faz no mundo como um todo. Não é exclusividade de mim e da Cássia, de missionário que a gente ajuda. Todo cristão é chamado a participar do que Cristo faz no mundo como um todo, com atenção especial para onde é mais difícil, os povos não alcançados. Primeiro. Segundo, crer que a presença, a promessa, a autoridade dele é conosco. A autoridade de Jesus é conosco, a promessa dele, a presença dele é conosco e abençoa o nosso trabalho. Ele é mais interessado do que nós na conversão dos povos. E terceiro, orar. Ora, nós oramos aqui por cura, glória a Deus, Deus cura, tá bom? Não fale que a gente não crê que Deus cura, Deus faz, Deus opera milagres. Mas eu vou sugerir que os nossos pedidos de oração tenham um pouco menos de cura física e mais da glória de Cristo ser proclamada entre as nações. Baixa, povo não alcançado do dia, lá, vai na Apple Store, vai na Play Store, povo não alcançado do dia, coloca lá um horário, todo dia ora. Pai, manda trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Queria falar de alguns missionários, mas vou deixar isso para semana que vem. Só digo que várias vezes a igreja, ao invés de viver a sua missão e de enviar, tentou impedir pessoas de irem. Então, por exemplo, John Patton, um missionário escocês do século XIX, ele queria ir para ilhas próximas de Papua Nova Guiné. Desde os 12 anos ele sabia que ele queria ser missionário, orava por isso, fazia isso e tal. E ele era um jovem muito promissor. As ilhas que ele queria ir, essas ilhas perto de Papua Nova Guiné, eram famosas por terem canibais. Esses canibais já tinham matado alguns colonizadores ali do Império Britânico que foram lá. E aí ele, nesse processo, um dos professores dele do seminário achou um absurdo. Poxa, você tem tanta oportunidade, você é tão promissor, você é tão brilhante, você vai lá, você vai ser comido por canibais, você vai morrer. Você entende isso? Olha para sua esposa, olha o que você vai fazer com você mesmo, o que você vai fazer com a sua vida. E ele falou, olha para o professor dele, o senhor já está com idade avançada. A sua própria perspectiva é ser colocado em breve numa sepultura. E ali você vai ser comido por vermes. Confesso-lhe que se eu puder apenas viver e morrer, servindo e honrando o Senhor Jesus, não fará diferença para mim se serei comido por canibais ou por vermes. E no grande dia, meu corpo ressurreto se levantará, tão belo quanto o seu, à semelhança do nosso Senhor, do nosso Redentor ressuscitado. Para terminar, citando aqui um autor para terminar. Jonas desejou o bem da sua nação, mais do que desejava o evangelho em outras nações. Jonas falhou em ver como a misericórdia de Deus na sua vida, quando ele foi salvo pelo peixe, conectava-se com a missão de Deus no mundo. Beleza, eu recebi misericórdia. Ele não viu como essa misericórdia se conectava com o que Deus estava fazendo no mundo, quando ele precisou ir pregar em Nínive. Jonas sabia sobre o caráter de Deus na sua mente, mas negava a compaixão de Deus no seu coração. Jonas estava mais preocupado com seu conforto material do que com o destino eterno das outras pessoas. E Jesus?
Ao contrário de Jonas, ao invés de pregar meio tímido para pecadores em uma cidade, Jesus resgatou com suas próprias mãos pecadores que necessitavam da graça de Deus em todas as nações. Ao contrário de Jonas, que foi para uma cidade cheia de inimigos, Jesus foi para uma cruz em amor aos seus inimigos. Ao contrário de Jonas, que ajudou Nínive a evitar o justo juízo de Deus por um tempo, temporariamente, Jesus busca pessoas de todos os povos para estarem com Ele eternamente na presença de Deus. Ao contrário de Jonas, que passou 3 dias no ventre de um peixe por fugir de Deus, Jesus passou 3 dias no ventre da terra, sepultado por obedecer a Deus, sendo ressuscitado para ganhar para nós vida eterna. Vida essa que deve ser vivida para Deus e para o próximo. A pergunta é, qual dos dois nós vamos seguir? Jonas, que prioriza o seu conforto e os de dentro, ou Jesus, que mostra sua compaixão e amor por todos os povos? O chamado de Jesus nos mostra que a igreja não existe para si mesma. Vamos orar. Eu não faço nada disso direito, Jesus. Eu não consigo fazer jus à tua palavra, meu Deus. Eu não consigo fazer jus a quem tu és, meu Deus. Eu não consigo mudar corações, meu Deus. O Senhor pode. A tua palavra pode. A tua autoridade, o teu chamado pode. Sopra sobre nós, meu Deus. Nos tira de conforto. Nos tira de viver para nós mesmos, nos tira de nos preocuparmos só com o nosso umbigo, com a nossa salvação, com a nossa vida, com os nossos problemas, meu Deus. Mostra e incomoda corações, meu Deus, para agirem diferente em seus trabalhos, em seus locais de trabalho, em suas famílias, com seus amigos, em desafios de Sorocaba, em desafios sociais e evangelísticos do Brasil e do mundo, meu Deus. Incomoda-nos para orar, muda a nossa vida de oração, muda a nossa forma de ler a palavra, muda a nossa forma de agir nesse mundo. Que possamos nos comprometer com o teu evangelho, ao que o Senhor nos chamar, custe o que custar. Amém.